Vamos começar a nossa aula de geometria? Preparei uma revisão para, já que o Enem está logo aí, né? E se tiver outra oportunidade, a gente continua, faz a parte 2 dessa revisão. Então vamos começar, né? Vou Vamos. desaparecer aqui e vou fazer o link da tela. Conseguindo ver, Pedro? Sim. Opa, então vamos iniciar nossa aula de hoje, fazendo uma revisão dos conceitos básicos e importantes, né? Que podem estar presentes aí na primeira fase do Enem, né? Então, eu vou começar com uma... Vocês veem que essas questões ó, que caem no Enem, elas querem que o aluno raciocine, né? Então, eu vou começar com uma aqui, que fala assim, ó. O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A, 2, 0, movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo, no plano cartesiano. Então, essa questão aqui, turma, aborda o plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano, né, ele é utilizado para nós localizarmos, né, num mapa, por exemplo, um determinado local. Então, ele está aqui, ó, o desenho, e vamos ver o que ele pede, né? O gráfico exemplifica a trajetória desse robô durante 6 segundos. Suponha que esse robô continue essa mesma trajetória. Qual será a coordenada após 18 segundos da caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Bom, o que a gente percebe aí, turma? Ele está falando que esse robô andou 6 segundos. Então, você pode ver, ó, vamos analisar aqui, ó, que cada movimento do robô é 1 segundo. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que a gente tem que perceber nessa questão. E ele continuou com a mesma trajetória. Então, qual que é a trajetória? Sobe, anda 2. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui, depois a gente pinta de novo. Tá vendo que a trajetória dele é sobe um quadradinho e anda 2 para a direita. Então, a gente vai fazer isso, né? Quando for 18 segundos, onde que o robô vai estar no plano cartesiano? Aqui, aqui. Nós vamos verificar isso. É um exercício de observação, né? Então, vamos lá. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. E agora a gente vai fazer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, em 18 segundos, o robô ele vai estar neste ponto aqui. E agora a gente tem que dar a coordenada. Ó. Qual seria essa coordenada? Vamos observar na figura? Veja aqui, ó. 14,
E a gente prolongando aqui, ó, 6. Então, vamos ver se a gente acha uma alternativa aqui, ó. A gente tem essa e essa. Qual delas é a certa? A gente tem que lembrar que o eixo horizontal corresponde aos valores de x, né? E o eixo vertical, os valores de y. E essas coordenadas é sempre dado nessa ordem aqui, ó. X e y. Então, o x é 14 e o y é 6. X 14, y 6. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa D de desejo? Certo? Complicado, pessoal. A gente olha assim, muitas vezes depara com esse gráfico e fala assim, não vou conseguir fazer exercício. Mas tenham calma, que vocês viram como que é simples, né? Apenas o conhecimento que como que funciona aqui, como que é a ordem da numeração aqui nas coordenadas, né? Do ponto. Isso vai te dar já ajudar a resolver essa questão. Um exercício que não exige muitos conceitos matemáticos, né? E está presente aí, né? Pode estar presente um parecido assim no Enem, né? Olha essa outra aqui. Aqui a gente já precisa. Eu não vou utilizar fórmula, turma, para resolver esse exercício. Com essa dica, você conseguir fazer qualquer um. Vamos lá, ó. Vamos entender o que ele quer. Tá vendo? Olha o tamanho do texto, ó. E isso é uma das propriedades, das características das questões do Enem, né? O texto comprido. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejo é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Então, é uma descrição do que é um azulejo, né? Para que serve isso para ajudar a gente na questão? Ainda nada. Azulejos na forma de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Então, a primeira dica é que nós estamos trabalhando com octógonos regulares, que corresponde essa figura em cinza aqui, ó. Então, ela tem 8 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, octógono. Entre octógonos, então vocês viram, turma, que o octógono, ele vai provocar ele vai revestir a parede, porém ele vai ficar, ó, com uma parte que não vai ser possível colocar um octógono. Então, visualmente, a gente já tem uma ideia do que pode colocar aí, né, turma? Como que a gente vai preencher esse espaço
sem azulejo, com que peça, com que forma geométrica a gente pode preencher esse espaço entre os octógonos? Então, vamos ler aqui o resto da questão. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outra forma, de outros formatos, para preencher esses 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. Aí ele fala as opções que a gente pode utilizar: triângulos, retângulos isósceles, triângulo equilátero ou quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato 1, 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Então, vamos lá. Vamos analisar isso daqui, ó. Aparentemente, turma, isso daqui é um ângulo de 90 graus, né? Então, eu posso optar por um quadrado já de cara, né? Mas aqui, por exemplo, ó, aqui eu não vou conseguir colocar um quadrado. Mas, se esse ângulo é 90 graus, então, provavelmente vai ser um triângulo retângulo, né? E como é um regular, né? Esse lado e esse lado são iguais. Esses dois lados, né? Os catetos, eles são iguais. Então, a gente pode considerar um triângulo retângulo isósceles. Lembrando que é isósceles, né? Eu tenho um triângulo. Então, eu tenho um triângulo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um triângulo isósceles aqui. Não saiu muito isósceles, tá? Mas vamos imaginar que esse triângulo é isósceles. Ele é isósceles quando esses dois lados são iguais e o ângulo da base também é igual. Então, turma, esse triângulo retângulo que a gente vê aqui, ó, dessa forma, ele é um triângulo retângulo isósceles. Porque se aqui é 90, cada ângulo desses daqui vai formar 45 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Então, se você... por olho, você pode assinalar a alternativa 1. Triângulo, retângulo, isósceles e um quadrado. Mas, matematicamente, como que a gente vê isso, turma? Veja bem, ó. Vou recordar, caso apareça para você esse tipo de exercício, como que a gente determina matematicamente e tem toda essa certeza, né? Porque a gente viu por olho, né, turma? Então, a gente concluiu que aqui é 90 graus, e por ser um equilátero, esses lados aqui são iguais. Então, forma um triângulo retângulo isósceles. Mas vamos ver aqui como que a gente faz para achar isso matematicamente. Eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Mas se ele é regular, todos os ângulos
do octógono são iguais. E como que a gente determina esse valor, né? Então, vamos pegar um aqui, ó, e vou fixar esse vértice. Eu vou determinar quantos triângulos eu consigo formar dentro desse octógono. Então, eu vou pegar esse daqui, ó, vou traçar uma reta aqui. Opa! Então, eu vou pegar, vamos ver se eu consigo por esse ângulo aqui, ó. Ó, formei um triângulo, formei 2 triângulos, formei 3 triângulos, 4 triângulos, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos deste octógono é 6 vezes 180. Porque eu consigo formar 6 triângulos dentro dele. Então, a soma dos ângulos internos dele seria 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, né? Sobe 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. E para saber o ângulo, eu faço 1080 dividido pela quantidade de ângulos, que é 8, né? Porque ele tem 8 vértices. Então, ele tem 8 ângulos. Então, vamos calcular 1080 dividido por 8. Dá 1, né? 1 vezes 8, sobra 2. 28. Vamos lá. 3, né? 24. Sobra 4. 5 vezes 8, 40. Dá 0. Então, turma, cada ângulo desse vale 135 graus. Aqui vale 135. E aí é que tá, né, turma? Se a gente pega esse pontinho aqui, a gente sabe que essa volta aqui é 360 graus, né? Então, ela é formada por 2 ângulos de 135, que vai dar quanto, ó? 270 graus. Certo? Então, aqui tem 270 graus. E aqui, esse restante aqui, ó, para eu descobrir como que é, a gente vai 360 menos 270. Vamos ver quanto que dá isso? Será que vai dar 90? Professor, Oi. mas
Você contou cada triângulo ali dentro mesmo, só para recapitular do caso, você contou cada triângulo Tá cortando ali dentro. sua. Pedro, tá No cortando caso, sua no voz, eu não tô caso, entendendo. você tá me ouvindo agora? Agora melhorou. No caso, você cortou o octágono em 6 pedaços, tipo, cortou 180 para saber tudo, né? Isso, eu fixei um vértice e fiz liguei uma semi-reta aos demais vértices. Eu obtive 6 triângulos. Esses triângulos, vezes 180, eu consigo achar a soma dos ângulos internos. Aí, para saber cada ângulo, quanto que vale, eu divido pela quantidade de ângulos que tem, né? Porque ele é regular, né? Então, deu 135. Onde? Oi? Onde? Então, eu fiz 1080, que é a soma dos ângulos internos, e dividi por 8. Achei que cada ângulo é 135 graus. 8, porque são 8 pontos, né? Não entendi, Pedro. Cortou de novo. 8 porque são 8 pontos, né? É um octógono, né? Tem 8 vértices. Aham, Tá bom? tá bom. E agora, Pedrão, só para a gente ver aqui, ó. Eu falei que a soma desses ângulos aqui, ó, se a gente fixar um vértice aqui, vai ser 360, né? Então, o que eu fiz? 135 mais 135, 270. Então, quanto que falta aqui para formar 360? 90 graus. Então, o ângulo que forma o externo, né, que forma com, que fica esse vão, né, sem azulejo, é 90 graus, ó. Então, o que eu posso colocar aqui, né? Um quadrado, né? E nessas regiões aqui, ó, um triângulo, retângulo isósceles. Porque a gente sabe que esses lados aqui do octógono, eles são iguais, né? Então, uma alternativa correta seria 1 e 3, né? Triângulo, retângulo isósceles e um quadrado. Então, aparece várias situações assim, e pode cair uma dessas parecidas no Enem, né? Na primeira fase. Então, não precisa de fórmula, né? É só a gente fixar um ponto e tracejar uma reta desse ponto aos outros vértices do polígono. Então, eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu faço 6 vezes 180. Determino a soma dos ângulos internos. Então, esse é o jeito da gente descobrir, né? Então, essa questão não, assim, tem fórmula, mas a gente consegue resolver sem fórmula, né? E como vocês veem, ó, o Enem, ele gosta de cobrar de você o conhecimento desses triângulos, né? Então, ó, como que a gente sabe as formas, né? O triângulo ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno, com relação aos lados. O isósceles,
É o que mais aparece nas provas de vestibular. Porque ele fala qual que é a diferença do isósceles para o equilátero. O isósceles ele tem dois lados com medidas congruentes. Ó. Então, os dois lados que não são... Aqui você vê que a base é a BC, né? Essa BC, e ela tem um valor diferente. Porém, os outros lados, eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E, por consequência, este ângulo aqui da base, né? Eles são iguais. Quando o triângulo é equilátero, todos os lados são congruentes, todos os lados são iguais. E os seus ângulos também são iguais. Uma coisa que às vezes o aluno esquece, ele sabe o que é o equilátero, o isósceles, mas ele não grava o que é o escaleno. O que é o triângulo escaleno, gente? É aquele que não tem nenhum... Todos os lados têm um valor diferente. Ó. Então, esse lado tem um valor, esse outro tem outro valor, e esse daqui também tem um valor diferente dos outros dois. Então, ele é um triângulo que não tem nada em comum ali. Eles têm medidas distintas, diferentes entre si, os três lados do triângulo. Então, a gente viu isósceles, equilátero e escaleno. E quanto aos ângulos, nós temos o retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Nós temos o acutângulo, cujos ângulos são menores que 90 graus. E o obtusângulo, que ele tem um triângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus. Aí ele chama obtusângulo. Alguém me chamou? Fez um barulho de mensagem. Então, vamos lá. Ó. Então, como que o Enem pode cobrar isso nas questões, né? Olha só que criatividade. Considere um guindaste mostrado nas figuras 1 e 2. Na posição 1, essa daqui é a posição 1. Ó. O braço de movimentação forma um ângulo reto, com o cabo de aço CB. Então, ele afirma que aqui eu formo um ângulo reto. E, ó, se formar um ângulo reto, qual o triângulo que vai sair daí? Não é um triângulo retângulo? Então, olha só, se ele faz um ângulo reto, então provavelmente daqui a gente vai ter um triângulo retângulo. Na posição 2, o guindaste elevou seu braço de movimentação e o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço ED, que sustenta a bola metálica, é igual a 60 graus. Então, esse guindaste subiu. Ó. E então, o que aconteceu? Ele formou um ângulo de 60 graus com essa... que ele chama aqui de cabo, né? Que sustenta essa bola de aço aqui. Essa bola metálica. Assuma que os pontos A, B e C na posição 1 formam um triângulo T1 e que os pontos A, D e E na posição 2 formam um triângulo T2, os quais podem ser classificados em obtusângulo,
retângulo ou acutângulo, e também em equilátero, isósceles ou escaleno. Segundo as classificações citadas, os triângulos T1 e T2 são identificados respectivamente como. Então vamos analisar aqui, ó. Ele falou que ABC forma um triângulo, então aqui tem um triângulo. Se um ângulo de 90 graus, a gente pode falar que T1, né, que é o ABC, é retângulo. Tudo bem? E como que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Além do ângulo de 90 graus. Olha os lados dele, ó. 12, 16. Lembra daquela proporção de um triângulo? Exato. 3, Multiplica. 4, 5. Então, Exato. 3 Multiplica vezes 5. 4, 4 vezes 4. Se a gente fizer Pitágoras, ou Leva 20. observando, aqui vai ser 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, ele é um retângulo pitagórico. Você pode fazer a hipotenusa, né? A ao quadrado, ou melhor, C ao quadrado, né? Para confirmar isso. Então, a gente sabe que T1 é um triângulo retângulo. Agora, vamos observar o triângulo T2. Esse é o T2, ó. É o ADE. Então, vamos ligar A a D. Puxa, onde está a dica desse triângulo aqui, ó? Está nesse comprimento aqui, com esse comprimento, ó. Se você observar, esse lado aqui é igual a esse. Então, a gente pode dizer que ele é um triângulo isósceles. Professor, esse é aquele triângulo retângulo, esse daí é isósceles, é um outro triângulo, né? É o triângulo que tem os dois lados iguais, né? Mas só, olha só, turma. Cuidado, não se dê por acertado o exercício. Se ele é um triângulo que tem dois lados iguais, então esses lados vão ser iguais também. E aí, turma, o que a gente pode concluir disso, hein? Olha só as alternativas: retângulo escaleno e retângulo isósceles. T2 não é um retângulo isósceles. Acutângulo escaleno. T1 não é um retângulo, né? Retângulo escaleno, ó, aqui ele pode ser retângulo escaleno. Acutângulo escaleno. Peraí, professor, mas não é ele não tá falando de triângulo? Por que é retângulo? Oxa, Pedro. Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Então ele é um triângulo retângulo. Daí eles botaram acutângulo, daí eu fico meio perdido. Então, ele pode ser um retângulo escaleno e acutângulo, né? Porque todos os ângulos são menores de 90. No caso, Ele não é escaleno, né? Porque os lados são iguais.
Então, qual que pode ser a alternativa? A alternativa E, né? Retângulo escaleno e acutângulo equilátero. Porque esses lados aqui, eles são iguais, né? Então, eles podem também ter 60 graus. Esse não seria um triângulo isósceles, não? Mas todo triângulo, ele... Agora eu confundo até isso, mas todo triângulo... Ele é isósceles, só que, por exemplo, esses lados aqui, ó, se os lados são iguais, os ângulos também são iguais, né? Se ele tem 60 graus, esse lado deve ser aproximadamente 60 graus também, né? Então ele forma um triângulo equilátero. Mas por que não podia ser A, no caso? Porque esse daqui não é retângulo, né? A tá falando que ele é um retângulo. Ah, tá. Aqui, tá, aqui não tem, né? 90 graus. Tá. Então, provavelmente, a alternativa E. O primeiro que eu tenho é escaleno, né? É escaleno porque ele tem 90. medidas 12, 16 e 20. São medidas distintas, né? Entendi. Então, a gente não pode... Ó, cuidado que aí a gente ia determinar que aqui fosse isósceles, né? Não. Vamos analisar mais um pouquinho. Esses dois ângulos podem ser 60 graus, já que ele é isósceles. E se esses ângulos forem 60 graus, os três são 60, então a gente pode dizer que ele é um triângulo equilátero. Então, triângulo isósceles pode ser equilátero? Aí acho que sim. Tá bom. Ou sabe essa coisa assim da geometria? Todo triângulo equilátero pode ser isósceles, ou todo... é alguma uma dessas, sabe? Uma dessas frases assim, que são válidas, sabe? Deixa eu ver agora falta pouco tempo, né? Não sei se vai dar para fazer todos os exercícios. Mas vamos fazer esse daqui, ó. Que ele é interessante, ó. Também é a cara do Enem. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura, é a arte de origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. Então, é dobradura, né? A parte do origami, né? A partir do papel, pode formar figuras de animais, né? Objetos. Geralmente são animais, né? Que eles conseguem Professor, formar. Oi? eu vi aqui, ó. Eu vou dizer aqui que triângulos isósceles tem que ter pelo menos dois lados iguais. O equilátero que tem todos os lados iguais. Então, ó, vamos voltar aqui para você. Ó, nós formamos um triângulo ADE, certo? Esse lado com esse lado, eles são iguais. Então, se esses lados são iguais, esses ângulos também são iguais, né? Agora, por exemplo, ó, se eu tenho esses dois ângulos iguais, vamos fazer a continha aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Então, a gente tem aqui 60
Vou chamar esse de x e esse de x. Mais x igual a 180. Certo? Aí a gente vai ter 2x igual a 180 menos 60. Vai ser 2x igual a 120, correto? Então, x vai ser 120 dividido por 2, que vai dar 60 graus. Então, cada ângulo aqui, ó, vale 60 graus, ó. Opa, qual é o triângulo que tem os três lados iguais, os três ângulos iguais, por consequência? Não é equilátero? Então, esse triângulo É. aqui, ele é equilátero. Então, mas foi isso que é de equilátero porque ele tem todos os lados iguais. Mas a gente entende que isso é equilátero porque esses dois ângulos a gente determinou que é 60 graus, né? Uhum. Então, esse vai ser um triângulo acutângulo equilátero. Acutângulo porque o ângulo é menor que 90 graus. E equilátero porque ele tem os três lados e os três ângulos iguais. Mas no caso, ele pode ser isósceles ou não? Essa é a minha dúvida. Pode, porque ele tem esses dois lados iguais e o da base também. Ah, então tá bom. Tá bom, então. Só que a gente determinou que ele, além de ser isósceles, ele é equilátero, né? Todo triângulo equilátero pode. Todo triângulo equilátero é isósceles, no caso. Isso. Mas nem todo isósceles pode ser equilátero. Exato, era isso. Era isso que eu queria chegar. Então, chegamos à conclusão, né? Muito bem. 2, pensando, né? Então, vamos voltar para essa figura. Então, ele está falando do origami, que é uma dobradura, né? Uma técnica de dobradura. Então, ele fala assim, a base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne. Então, das dobraduras do origami, a gente pode formar figuras de animais. E ela vai fazer um cisne aqui. Utilizando essa folha de papel, 18 centímetros por 12. Ó. Então, ela tem a medida de 18 por 12. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, ela pegou... Ó, a folha era assim, ó. Aqui era o D. Então, o que ela fez? Ela trouxe o D para cá. E formou essa parte aqui, ó. ADE. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, ela quer saber a medida desse segmento aqui, ó. AE. Então, outra fórmula que a gente não pode esquecer, né? Pitágoras, né? Então, Pitágoras. Que é o C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente quer saber o AE, né? Que é a hipotenusa, né? Concorda comigo? A hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. E agora a gente vai determinar, ó, quanto que vale AD? O AD é um lado, essa parte da folha. Então, ele vai valer 12 centímetros. E o ED? O ED vai ser 18 menos 12.
Aqui eu tinha 18, né? Aí sobrou 12 aqui. Então, quanto que vai ser essa parte, né? Essa parte aqui. Vai ser 18 menos 12, né? Que vai dar 6. Correto? Peraí, você é 12 no caso? Você disse que o A quadrado é 12? Então, o A é esse lado aqui, ó. Isso. Ele é parte dessa folha aqui, ó. Se aqui é 12 também. Então aqui Ah, vai. tá bom. Ah, tá. E aqui vai ser 6, né? Ah, tá. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 6 centímetros. Fizer um triângulo, como é que fala? Esse, Congruente. não é congruente. Ele vai ter lados distintos, né? Ah, Então ele é escaleno, né? 144, né? 12 ao quadrado, mais 36. Dá 180. é 180. Então vamos continuar aqui. Então, para saber a medida de AE, a gente vai raiz quadrada, extrair a raiz de 180, né? Como que faz isso, hein, seu Pedro? A gente tem que fatorar 180, né? Então, vai fazer 180 dividido por 2 dá 90, por 2 dá 45. Então, o próximo número vai ser 3. 15. 15 dividido por 3, 5. Dividido por 5 dá 1. Então, AE vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Como aqui é 2, né, o índice da raiz, eu posso cortar e tirar o 2 e o 3 para fora da raiz. Vai ficar 2 vezes 3 para fora. E o 5, que não dá para formar o quadrado aqui, né? A gente mantém ele dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Vezes raiz de 5. Tem alguma alternativa com esse valor? Opa. D de dado. Dúvidas, Pedro? Não, tá, tudo certo. Ó, eu vou fazer, já que a gente está aqui, ó, dá mais uns minutinhos para resolver essa daqui, Pedro, que aí fica a aula Professor. completa, né? Tá bom, professor, mas agiliza esse, por favor. É o louco. Ó, na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus da mesma altura, o comprimento total do corrimão é. E agora? O que a gente tem que enxergar aqui, ó? Um triângulo retângulo, né? Olha que simples, Pedro. Então eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, onde eu preciso saber a medida da hipotenusa, né? Aqui eu sei que é 90. E aqui, ó, eu posso É projetar, 120. cada degrau e fazer 24 vezes 5. Isso dá 120. 120? É, É isso mesmo. 4, 20. Então aqui vale 120, Pedro. Agora, como você já é um rapaz esperto, teve o professor Ricardo que insistiu com essa coisa, né, do triângulo pitagórico, você vai determinar que aqui, ó, 90 pode ser expresso por 3 vezes 30. 120
4 vezes 30. Então, o corrimão vai ser quanto? 5 vezes 30. Isso vai dar 150. 1.500. Isso. 1.050, quer dizer. Só que, Beleza. se fosse alternativa e você marcasse 150, você teria errado, né? Porque o comprimento do corrimão é tudo isso daqui. Então, vai ser 150 mais 30 mais 30. Ah, tá. Isso dá 210. É isso? Isso dá 210 centímetros. Bom, você viu que simples, Pedro. Simples. Então, essa é a nossa aula de hoje. Para vocês Beleza, que vão professor. prestar aí o Enem, né? Eu desejo boa sorte. Ainda vai ter E assim mais aula, professor. Oi? Acho que você ainda vai dar mais uma aula, eu acho. Na segunda, né? Que vem. É. Então, a gente continua com mais revisão, se for possível. Tá. Então, obrigado pela participação, Pedro. E por todos que assistiram essa aula gravada. Bons Beleza, estudos professor. e até a próxima. Boa noite, professor. Tchau, boa noite, Pedro. Até a próxima.